apesar da Ripple ter sido fundada em 2012, ela ficou mais famosa no final de 2017, no final de 2018, por conta da XRP, da criptomoeda. Então, eu acho que é importante a gente começar essa entrevista falando das diferenças, porque tem muita gente que acha que a Ripple é só a criptomoeda, mas, na verdade, ela tem diversos outros serviços. E a gente vai falar até, o nosso foco dessa conversa vai ser outro serviço dela, da RippleNet, como o trabalho que ela faz junto com os bancos. Então, se você conseguir dar essa explicação rápida para a gente sobre separando um pouco dos serviços, para as pessoas também poderem entender mais do negócio da empresa, a gente agradece. Sim. A Ripple não é uma criptomoeda, né? Nós somos uma empresa de tecnologia nascida no Vale do Silício, como você falou lá em 2012, e nós nascemos, né, com esse intuito de desenvolver tecnologias para problemas reais, né? Então, a companhia ela começou a fazer um desenvolvimento de algumas soluções olhando como você pode simplificar o processo de transações internacionais, né? Ao longo desse caminho, você teve outros negócios, né, que foram desenvolvidos e que eles não têm ligação direta, né, com a companhia. São empresas totalmente separadas, tá? Então, a Ripple é uma coisa, uma empresa que fornece infraestrutura e tecnologia para instituições financeiras, bancos, fintechs, empresas de pagamentos ao redor do mundo. E o XRP é uma outra iniciativa, né, que tem em comum pessoas que ajudaram na fundação da empresa, mas são iniciativas totalmente diferentes. Tá? Uma coisa é o criptoativo XRP e a outra coisa é a Ripple em si. A tecnologia da Ripple, né, as soluções que nós desenvolvemos, ela permite com que você também trafegue o criptoativo XRP, mas a empresa ela nasceu para resolver um problema real, como eu já falei, de transações internacionais que passa também, né, e principalmente pelo dinheiro como nós conhecemos mais usualmente, né? Então é o que nós chamamos da moeda fiduciária, né, o dinheiro que é controlado e regulado pelos bancos centrais. Sim, então só para deixar muito claro, o XRP não é nem uma subsidiária, é outro produto que acabou sendo criado também por pessoas que também trabalham na Ripple, não tem nenhuma relação com o negócio. Ela é uma empresa totalmente apartada, né? É uma empresa que tem sua própria dinâmica, ela tem relações diferentes aí com o mercado, e o que tem de comum é o que você falou, algumas pessoas que participaram da criação do XRP são pessoas que ajudaram na fundação da companhia, né? E a outra coisa que tem em comum é que as nossas soluções, além de você trafegar dinheiros, né, das mais diversas moedas, né, melhor dizendo, você tem, por exemplo, dólar, peso, euro, etc. Você também pode trafegar o XRP, mas isso aí é uma outra frente de trabalho, né, outra frente de soluções que eu posso te explicar um pouco mais à frente. Perfeito. Então, a gente pode começar falando agora, Luiz, da RippleNet. Então, minha primeira pergunta é, qual a dor que ela quer resolver? Olha só, você quando manda hoje uma mensagem para uma pessoa, né, essa pessoa não importa muito onde ela está, né? Você envia a mensagem e você tem certeza que essa pessoa recebeu em alguns poucos segundos, pode ser do outro lado do mundo, né? Como pode ser num país totalmente diferente, enfim, você não tem nenhuma dúvida que essa mensagem vai chegar do outro lado. Então, hoje, com todo o avanço da tecnologia, né, com as soluções cada vez mais modernas e, enfim, você tem todo momento inovações tecnológicas, não é possível que você não consiga fazer a mesma coisa com dinheiro, né? Então, quando você precisa fazer algum pagamento ao exterior, né, seja para você, por exemplo, fazer um pagamento de uma mensalidade da escola do seu filho, ou um serviço que você está adquirindo de um outro prestador de serviço lá fora, ou enfim, mandar fazer uma transação de compra de mercadorias, uma importação que você queira fazer, tudo que envolve dinheiro, né, que você tem que fazer de alguma forma movimentação de uma maneira internacional, ele tem uma outra experiência, né? Dificilmente você consegue fazer isso de uma forma rápida, né, instantânea, como você faz com uma mensagem,
de uma forma econômica. É muito caro você fazer isso, você mandar dinheiro de uma forma geral, e muitas vezes ele traz problemas. Você tem, muitas vezes, a gente estima que em torno de 6 a 8% das vezes você tem problemas de confiabilidade, né, nessa transação, que ela realmente vai acontecer. Então, você tem muito atrito, né, nessa experiência. É exatamente isso que a gente visa, que a gente quer resolver. Ou seja, você fazer com que o dinheiro se mova entre as fronteiras da mesma forma como você faz com uma troca de mensagem. Uhum. E quais são os aspectos competitivos que a Ripple traz? Porque a gente já tem empresas que atuam nesse ramo de remessas de valores. O que a Ripple traz de diferente? É um serviço mais rápido, custo? Queria entender um pouco essa parte. Isso é uma ótima pergunta, porque nós, no fundo, nós atuamos nos bastidores. Nós não somos a empresa que faz esse serviço ao consumidor, né? Nós fazemos o fornecimento de toda a infraestrutura para que essas empresas que têm essa relação com o consumidor, com as empresas, na prestação desse serviço, ela possa executar. Então, quando você tem uma situação de um banco oferecer esse serviço, ele tem dentro da sua estrutura, dentro da sua infraestrutura de tecnologia, ele tem sistemas e soluções para poder executar isso. A nossa proposta é fazer a implantação dessa nossa solução para que ele faça isso de uma forma muito mais eficiente. É aí que a gente atua. Tá? Então, nós não somos a empresa que tem essa relação direta com o usuário do serviço. Nós atuamos junto com os bancos, com as instituições financeiras, corretoras, fintechs, empresas de pagamento, para que ela faça a prestação desse serviço de uma forma muito mais interessante aos olhos do cliente. Nós somos uma empresa B2B, no fundo. Né? Então, realmente, vocês ajudam oferecendo essa plataforma para os bancos, né, ou para as instituições financeiras. Não tem algo B2C, como você falou, para o cliente, é mais com as instituições mesmo. Exatamente. Perfeito. Mas eu também queria que você me falasse um pouco sobre... a Ripple abriu o escritório, se não me engano, no ano passado aqui no Brasil. Eu queria entender os motivos, se era um mercado que a empresa enxergava como potencial, se já vinha uma demanda de clientes daqui, vocês acharam que estar aqui, essa proximidade seria melhor para o negócio crescer. Eu queria entender um pouco sobre esse processo de abertura e como você veio realmente trabalhar também na Ripple. Sim. A companhia, o processo de internacionalização da companhia, ele já aconteceu há alguns anos atrás, né? Então, a empresa, como eu falei anteriormente, ela nasceu lá no Vale do Silício e ela passou a fazer o processo de expansão internacional, porque na medida que você está lidando muito com a construção de uma rede que envolva transações internacionais, você precisa ter esses pontos de rede espalhados pelo mundo. Então, você não consegue fazer isso num único país. Então, essa expansão internacional, ela começou a acontecer antes mesmo de nós chegarmos no Brasil. Então, nós tivemos uma primeira, digamos assim, uma primeira implantação do escritório internacional no Japão. Depois, nós fomos para Dubai para cobrir aquela região do Oriente Médio, né? O Japão, ele tinha aquela região da Ásia, né, para poder também fazer a cobertura. E o Brasil, ele veio vindo naturalmente, porque na medida que a gente começou a desenvolver essas relações com os clientes, né, nós claramente temos um mercado bastante relevante aqui na América do Sul, né? O Brasil tem um peso bastante importante, não só aqui na América do Sul, mas como América Latina de uma forma geral, e que era um candidato natural você fazer a implantação da companhia nessa região. E o Brasil foi escolhido pelo peso, naturalmente, que tem dentro do mercado, né? Nós temos um fluxo de remessas, né, de pagamentos internacionais muito grande, né, dentro da região latino-americana, e naturalmente há uma receptividade das empresas também muito grande. Nós temos centenas, né, de fintechs espalhadas aqui no Brasil. O mercado de sistemas, né, e soluções voltadas, né, para bancos e para sistemas, para serviços financeiros de uma forma geral, é bastante relevante. E nós temos a tecnologia implantada no Brasil, ela também permitia com que nós fizéssemos essa implantação
de uma forma bastante bem sucedida. Então, o trabalho de desenvolvimento de mercado começou aqui no Brasil. Então, no final de 2017, começo de 2018, começaram a vir os primeiros contratos, né? Essas implantações elas foram acontecendo ao longo de 2018 e quando nós passamos a ter algumas dessas empresas já operando, nós percebemos que fazia sentido você ter a companhia implantada fisicamente aqui no Brasil. Então, eu me juntei à companhia em março do ano passado, né? Nós passamos a ter um time local, né? Nós temos expandido, né, a nossa presença aqui no Brasil e com mais gente também, né? Com time técnico, né? Então, toda a nossa equipe hoje ela tem total autonomia de implantar qualquer projeto na região. O Brasil foi o primeiro país, né, com que nós montamos essa nossa operação aqui na região. E a partir dali, a partir dessa experiência aqui no Brasil, nós passamos a também fazer um desenvolvimento para outros mercados. Então, nós temos hoje então clientes na Argentina, no Paraguai, no Uruguai, no Chile, Peru. Nós estamos com uma perspectiva de começar a operação também agora na Bolívia e outros países, né, como por exemplo o Equador e outros países aí mais aí agora na América Central, tá? Então nós temos clientes já na Guatemala, fechando acordos com o Haiti, o México, que tem uma presença extremamente importante, né, dentro do fluxo de transações de uma forma geral. Então esse processo ele veio de uma forma natural, porque a América Latina ela tem fluxos bastante relevantes com os demais países, né? Seja por atividades econômicas que já acontecem já há algum tempo, ou até mesmo pela mobilidade de pessoas e de trabalho, né? Nós temos, por exemplo, muitas pessoas que vivem hoje no Brasil, né? Bolivianos, pessoas do Haiti, que também trabalham para poder ajudar suas famílias nos seus países de origem. A mesma coisa acontece com, por exemplo, pessoas que vivem no Peru e outros países mais, né? A gente tem, você deve se lembrar, né? Nós temos uma presença bastante relevante, de japoneses, né, ou descendentes de japoneses vivendo no Brasil. Então, você tem esses fluxos, né, de transações, né, de recursos financeiros acontecendo de uma forma natural. Fora o que acontece, né, naturalmente aí com outras atividades, né, investimentos que acontecem fora. Então, a atividade econômica nessa região é bastante grande. Então, era natural que nós tivéssemos a presença mais predominante, mais importante aqui nessa região também. É uma região, como você comentou, que tem uma presença relevante, tem bastante fluxo e também tem uma presença muito forte de fintechs. Com Sim. todo esse contexto, eu queria perguntar para você se tem alguma solução, se teve algum produto, algo que foi criado dentro da Ripple, que foi ajustado a partir das experiências aqui do mercado da América Latina como um todo, mas do Brasil, até mesmo do México também, que vem se mostrando bastante relevante dentro do setor financeiro. Sim, todo o processo de atualização das nossas soluções, ele espelha muito o que está acontecendo nos diversos países, né? O Brasil, por ter assim uma atividade bastante relevante de fintechs e empresas inovadoras, né, de tecnologia, e não são só as fintechs, né, que fazem esse papel. Nós temos a tecnologia bancária, né, que os bancos utilizam hoje nas suas operações, elas também são bastante avançadas, né? O Brasil é um dos países que tem, acho que, uma liderança nessa parte de tecnologia bancária de uma forma muito relevante. Então, o fato de nós participarmos, né, de um grupo de empresas que troca muitas experiências, nós temos dentro um dos programas que nós temos é justamente essa troca de experiências entre os membros dessa rede, tá? Então, todas as empresas que fazem parte dessa rede chamada RippleNet, eles têm a oportunidade de trocar melhores práticas, né, e compartilharem entre si demandas que passam a ser aplicadas nos produtos, tá? Então, como o Brasil ele tem uma relevância bastante grande dentro desse fluxo de de fluxo de transações que acontece de uma forma mais ampla, naturalmente a gente tem muitas sugestões que aparecem também nessas trocas de experiências, tá? E, consequentemente, nos novos releases das nossas soluções, eles acabam sendo incorporados.
Tá? E como os últimos 3 meses trouxeram uma onda muito forte de digitalização por toda a questão do coronavírus, por toda a questão do trabalho remoto e coisas do gênero. Eu queria entender se houve algum impacto dentro da operação da Ripple, na questão de pedidos, de propostas, como a empresa sentiu essa mudança, se a empresa sentiu essa mudança. Olha, todos nós, né, tivemos que algum impacto, né? O que aconteceu no nosso caso foi o seguinte: nós não paramos absolutamente nada do que nós estávamos fazendo, né? O que você deve imaginar é que, assim, na medida que você está lidando com empresas que têm orçamentos e, obviamente, tem prioridades, na hora que você se depara com uma situação que você tem uma redução de atividade econômica, o que nós notamos é que alguns projetos eles passaram a ser eventualmente executados, implantados de uma forma um pouco mais lenta. Não pela falta de interesse, mas, obviamente, por você ter uma questão de alocação de recursos, né? Muitas empresas, né, com as quais a gente trabalha tiveram que fazer algumas adequações iniciais. Então, obviamente, esse foi um primeiro impacto que nós tivemos. Mas o que nós estamos notando é que essas atividades elas voltaram com mais vigor, né, agora, né, porque, obviamente, você tem um primeiro impacto que te faz com que você tenha que ajustar um pouco as suas prioridades, mas o que a gente nota é que, como existia demanda, existia interesse de prover um serviço melhor ao cliente, isso não mudou. Então, as empresas podem ter atrasado um pouco a velocidade, né, ter diminuído um pouco a velocidade, mas o interesse continua o mesmo. A outra coisa que aconteceu, e aí está muito ligado, né, à oscilação do câmbio, não menos eu acho com a questão do Covid, mas um pouco com a relação do câmbio, que é, por exemplo, o fato de você ter tido uma oscilação muito grande do dólar, né, do real versus dólar e algumas outras moedas, né, o que nós notamos é que em alguns países onde o câmbio foi apreciado, você teve mais fluxo de entrada e o fluxo de saída foi um pouco mais comprometido. Isso daí é algo que você consegue entender facilmente. Nós tivemos do ponto de vista comercial, as atividades continuaram normalmente. Muitos negócios que nós firmamos nesse segundo trimestre, né, que terminou agora em junho, eles se confirmaram, né? Então nós tínhamos várias empresas, né, que já estavam na nossa lista, né, de candidatos, né, para a gente poder avançar, e avançamos. E tem outros negócios ainda que estão em andamento. O que diminuiu naturalmente foi um pouco essa relação mais próxima física do ponto de vista de interação. Mas do ponto de vista assim, de manutenção das tratativas, das oportunidades, elas continuaram e estão aumentando agora ainda mais. Perfeito, Luiz. Eu queria também perguntar para você que no Brasil é um ano muito especial na questão financeira por conta da abertura do Pix, do sistema de pagamentos, dos processos iniciais do Open Bank. Eu queria entender como esses movimentos, como a Ripple, ou se a Ripple pode aproveitar esses movimentos, como vocês veem esses movimentos. Vocês podem incluir novos serviços, prover nova estrutura para os bancos. Eu queria entender como esse cenário é visto por vocês. Olha, nós vemos todo esse movimento de forma absolutamente positiva, né? Tudo que você possa estar melhorando a experiência para o cliente é sempre muito bem-vindo. Então, assim, fazendo uma analogia, o que o Pix está se propondo a fazer do âmbito doméstico, né, de fluxo de pagamentos, de uma experiência muito mais rica ao cliente, é o que nós já fazemos do ponto de vista internacional. Então, você imagina o seguinte: você poder mandar dinheiro daqui, do Brasil para os Estados Unidos, em poucos segundos, 24/7, tendo certeza que aquela transação vai ser executada. O Pix, de alguma forma, ele se propõe a fazer isso, né? A simplificar e dar mais acesso a essas pessoas e ter, obviamente, para elas terem também uma experiência bastante interessante. Então, nós vemos isso de uma forma muito positiva. Veja, a tecnologia em vigor no Brasil, nós não podemos dizer que ela é ruim, né? Eu acho que hoje nós já temos, em relação a outros países, um sistema bastante eficiente, né? O sistema de pagamentos brasileiro é eficiente. O que você está fazendo é colocando isso num outro patamar, né? Então, você poder fazer um pagamento no final de semana e ter todo o processo de confirmação, isso é altamente positivo. E é exatamente isso que nós nos propomos a fazer, né? Na medida que nós temos
essa facilidade, digamos assim, de você ter o pagamento 24/7, isso também traz oportunidades para o nosso negócio, porque você não precisa mais esperar a segunda-feira, eventualmente, para você fazer uma transação de um outro país ou mandar do Brasil para um outro local, né? O sistema estando habilitado e nós estamos habilitados, estando integrado, esse sistema estando integrado com a nossa própria rede, isso vai ser uma experiência ainda melhor ao que está se propondo a fazer hoje dentro do âmbito doméstico. Luiz, numa side note, acabou de começar uma obra no apartamento do lado da minha casa, então talvez você ouça um barulho agora para o final. Já as desculpas, mais coisas de trabalho remoto. Voltando aqui, eu queria também perguntar para você, dentro da questão do blockchain, na Computer World, a gente fala muito sobre qualificação e novas funções e coisas que a gente precisa, coisas que as pessoas da área de informática, de tecnologia podem se estudar e se preparar, e blockchain é uma delas. Então, eu queria que você falasse um pouco sobre as habilidades, especialmente as técnicas que são exigidas e as profissões que as pessoas podem, as novas profissões surgidas por conta do blockchain e quais habilidades as pessoas precisam ter. Bom, olha só, eu acho que isso é um ponto extremamente interessante, né? A tecnologia a blockchain tem pouco mais de 10 anos, né? Que ela começou a se aplicar, e como tudo na vida, né? Que você tem um componente inovador, você tem um período aí de absorção. O que nós notamos é que, da forma como ele surgiu, foi natural ele ter um encaixe, né? Melhor assim dizendo, dentro do setor financeiro. Mas nós podemos ver avanços em várias outras áreas, né? Na área de logística, área de controle de suprimentos, e por aí vai. Então, assim, o que eu vejo tudo que você pode demandar em termos de rastreabilidade, coisas que você tem que ter um timestamp, que você tem a importância da criptografia, enfim, são coisas que você começa a cada vez mais encontrar oportunidades de você aplicar a tecnologia para problemas reais. Da mesma forma como nós, lá atrás, percebemos que um problema real, que era enviar dinheiro de um país para outro, podia ser resolvido com o uso da tecnologia blockchain, nós passamos a criar digamos assim, um conjunto de infraestrutura, de soluções para poder endereçar isso. Eu sinto que os profissionais que tiverem, de alguma forma, focados em se aprimorar nesse conhecimento, você vai ter um campo bastante fértil. Então, o que eu recomendaria fazer? Olha, se mantenha atualizado sobre isso, né? Procure entender cada vez mais os casos de uso, que tipo de oportunidades, que empresas, que tipo de problemas foram resolvidos por empresas que aplicaram o uso da tecnologia blockchain, né? Você tem muitos fóruns, né, de discussão sobre isso. Então, esse processo de entendimento é contínuo, né? Você tem cada vez mais oportunidades de perceber usos possíveis para a tecnologia e, com toda certeza, você vai trazer profissionais que vão precisar aplicar esses conhecimentos para implantar soluções para esses problemas. Então, o que nós vemos, né, é que hoje ainda é muito restrito, né, a quantidade de profissionais com esse tipo de conhecimento. E, na minha opinião, isso tende a crescer ainda mais. Tá? É natural que, no primeiro momento, os usos são mais restritos, mas, como eu falei, na medida que você vai tendo mais oportunidades de estar tomando contato com outras experiências, você passa a ter oportunidades de utilização para outras áreas de atuação que não necessariamente são tradicionais. Isso vai fazer com que você demande profissionais, que demande cada vez mais conhecimento. Eu acho que isso é algo que deve continuar e se intensificar ainda mais daqui para frente. Tem muita demanda de profissionais em tecnologia e essas tecnologias mais inovadoras, como o blockchain, elas tendem a demandar cada vez mais. Dentro da sua equipe, quais são as habilidades que são necessárias para você conseguir trabalhar dentro da área, linguagem de programação,
Eu queria entender um pouco mais sobre quais são os requisitos que as pessoas precisam ter para realmente trabalhar na área. O que você busca, por exemplo, numa vaga? Quais são as linguagens e os requisitos necessários de uma forma técnica? As áreas de desenvolvimento da companhia, elas ficam fora aqui do Brasil, né? Você tem um grupo lá de engenharia, né, de produto que fica lá no exterior. Eu vou te dar um exemplo de uma situação que nós tivemos, que é bastante interessante da busca, né, de profissionais, né? Por exemplo, a companhia tinha uma demanda, né, de profissionais qualificados para atuar em blockchain, mas com algum grau de aplicação, né, na indústria de pagamentos. E nós identificamos numa empresa localizada num outro país totalmente, sabe, distante, né, a oportunidade de abreviar esse ciclo de capacitação de pessoas. E nós fizemos uma aproximação com essa empresa e nós passamos a ter o corpo técnico dessa empresa incorporado dentro da Ripple. Tá? Então, veja, as áreas de desenvolvimento, é óbvio que você tem que ter o conhecimento das tecnologias, né, que são necessários, mas buscando também, se possível, pessoas que tenham tido alguma familiaridade com a indústria de pagamentos. Esse seria o ideal. Tá? Aqui no Brasil, o que nós buscamos muitas vezes não é necessariamente o conhecimento necessariamente em blockchain. A gente olha muito a capacidade que a equipe tem do ponto de vista de entendimento digamos assim, da própria indústria, de como você pode aplicar essa tecnologia num fluxo de serviços financeiros, por exemplo. Tá? Então, no caso, as equipes que nós temos hoje no Brasil, nós temos arquitetos de soluções, engenheiros de integração. Algumas dessas pessoas não têm nem sequer nunca tinham tido experiência com blockchain, mas de alguma forma foi interessante que algumas delas tinham familiaridade com a área de serviços financeiros. Então, nesse período que nós estamos aqui no Brasil, nós vimos expandindo, buscando justamente essa autonomia. Então, os recursos que nós colocamos no Brasil têm um contexto comercial, são pessoas de relacionamento para desenvolvimento de negócio, mas também nós temos pessoas mais técnicas, como gerentes de projeto, pessoas que possam dar vazão à implantação desses diversos sistemas e soluções. Perfeito, Luiz. Eu queria te agradecer. As minhas dúvidas principais você já conseguiu responder. Eu só queria saber se você gostaria de contar alguma coisa, se tem alguma dúvida, algo que eu não te perguntei, você acha importante falar. Eu queria te dar esse espaço. Olha, a única coisa que eu acho que vale a pena a gente reforçar é que em toda empresa, né, que se propõe a fazer o uso de soluções, né, desenvolver sistemas, soluções, sempre olhar os problemas reais, né? Então, o que nós fizemos nesse período foi justamente como desenvolver soluções para problemas reais. O que nós observamos muitas vezes é que você tem empresas que desenvolvem soluções atrás depois de um problema, né? Então, nós procuramos fazer esse trabalho de uma forma um pouco diferente, né? Ou bastante diferente. Entender como um problema poderia ser resolvido com o uso da tecnologia. E para citar uma outra iniciativa que aconteceu recentemente, e não no Brasil, mas foi um anúncio mundial, a Ripple se juntou a um grupo de mais de 40 empresas, né, que atuam no mercado internacional, para também simplificar a forma de identificação das pessoas, né, no que se refere a pagamentos. Essa iniciativa foi chamada de PayID, né, é uma iniciativa de uma formação de uma empresa, né, chamada Open Payments Coalition, né, quer dizer, é uma organização de empresas que busca simplificar ainda mais os pagamentos. E esse produto, né, que foi lançado, que chama PayID, ele busca justamente ser um identificador universal de pagamentos. Da mesma forma como você pode mandar hoje uma mensagem de e-mail, por exemplo, monica@computerworld, por exemplo, .com, o que nós temos, por exemplo, seria, por exemplo, monica@bancoa.com, né? Mônica Cifrão, bancoa.com. Seria uma forma
bastante simples do que você simplesmente ficar colocando todas aquelas informações de CPF, código de agência, banco, etc, etc. Então, é uma maneira de você simplificar dramaticamente a forma como você vai identificar os pagamentos entre as pessoas. Isso independente de você estar falando de um banco, de uma carteira digital, de uma empresa de cartão de crédito, etc. E essa contribuição que está sendo feita por esse grupo, né, de 40 empresas, ele é uma plataforma aberta, né? Você entrando nessa iniciativa, você pode fazer o download de todas essas, digamos assim, essas codificações que estão em código aberto e sem custo. Tá? Então, para você justamente simplificar a maneira como as pessoas fazem transações de pagamentos ao redor do mundo. Tá? Então, essa é uma outra iniciativa que está muito alinhada com o que a Ripple vem fazendo no sentido de simplificação e trazer uma experiência muito mais rica ao cliente naquilo que envolve pagamentos de uma forma geral.